muito jogo que ele podia ter sido substituído, sim. Mais de um jogo, inclusive. Tá virando, a gente fala muito isso mas do ontem era pro Dudu, mas eu tenho uma preocupação dessa nossa conversa. Qual é? De que o Dudu se torne o bode expiatório de um Palmeiras que não se acerta em 2019 e que tem pelo menos 10 culpados na frente do Dudu. Claro, não, mas aí eu vou explicar uma coisa pra você e pra quem tá em casa. Porque vai até às 3 da tarde. Que horas? Até às 3. O Fã de Esportes tá falando assim, vocês vão falar de São Paulo? A gente já vai falar de São Paulo, até porque vai ter o Volpi pra conversar conosco. Bom. A gente vai falar já agora do Filipão também, do estilo de jogo do Palmeiras. É que não dá pra falar todas as coisas ao mesmo tempo. Tá, Edu? Não dá, e o Wagner foi bem claro no nosso almoço, né? O que ele falou no nosso almoço? Hoje programa curto. Curto, até às 3, então temos que dar padrão. uma acelerada aí. Falou, hoje programa curto, hein, gente? Só pra passar aqui o que falaram do Marcos, tá? O Sérgio mandou, o Marcos tá certo sim, tem que começar a jogar porque tem muita coisa ainda nesse ano. E a maioria dos torcedores, claro, é a favor do Marcos. O Carlos Roberto Marcos também. Quanta conversa pra saber se o Marcos agiu certo ou errado. Ele é ídolo, tem que falar mesmo. O Marcos queira ou não, uma voz a mais de torcedor, cara. Só que com o peso de um ídolo histórico. Então, tudo que ele falava é sempre repercutir. Mas isso aí é normal. normal. Muita emoção, né? Então, às vezes você passa, às vezes... Aí quando tá bem também, o pessoal adora o Marcos tirando sarro dos adversários. Tem os dois lados, né? Claro. Bom, olha, depois do jogo, o Filipão também falou sobre algo bem importante, hein? Diz que cogitou tirar o time de campo do Palmeiras depois do gol anulado ou quando estava aquela confusão toda do gol do Daverson. Vamos ver como ele explicou. No lance da anulação do gol do Palmeiras do VAR, que você teria ficado indignado e teria até colocado a possibilidade de retirar os atletas de campo. De fato, teve isso? Sim, teve sim. Vou sentar ali comigo pra gente conversar. Que se não querem. Hoje o lance, depois que foi mostrado para todo mundo, tinha um pé, se não me engano, do Daverson. Muito bem. E o pênalti deu o que lá? E o pênalti lá? Tinha o quê? E o julgamento do Moisés, a farsa que foi o julgamento, vocês sabem como foi? Vocês já pesquisaram? Quem estava envolvido? Como foi o voto dos 4 jogos? Quer dizer, é uma vergonha. Então, não adianta a gente ficar reclamando aqui, até porque a gente vai receber lenços do dirigente lá, porque ele disse que vai mandar lenços pra gente. Então, não tem que mandar lenços, não, tem que mandar o que é correto. O pênalti lá, se nós tivéssemos o correto, era o pênalti. E também eu não sei por que precisa mais bandeira hoje. Não precisa mais bandeira. Bandeira para fazer o quê? Bandeira levanta depois de 44 minutos, vão dizer que não foi. Bandeira para quê? Coisa que não tem relação nenhuma uma coisa com a outra. Tem coisa importante, mas tem muita coisa que... Aí eu lembrei muito do que o Jean falou aqui. O Palmeiras, ele tem, na sexta, né? O Palmeiras, ele tem motivo para reclamar de muita coisa. Como a gente destacou aqui, de uma perseguição que para mim é evidente, é clara. Como o Filipão falou, da maneira como aconteceu o julgamento do Moisés, tudo isso é verdade. Mas você não pode relacionar isso à anulação de um gol que foi anulado de maneira correta. Você não um impedimento que existiu. Você não pode ameaçar contra um acordo de cavalheiros, né? A gente concorda que tem que ter o VAR. Aí você vai tirar o time de campo. E outra coisa, professor, só de você admitir já é algo vexatório. Claro. Cogitar e admitir já é algo vexatório. São duas coisas. O julgamento vergonhoso, isso a gente não tem dúvida nenhuma. Que o Palmeiras tem razão de reclamar. Aí o Palmeiras tem razão de reclamar. Agora, o lance do impedimento, se tem um pezinho e você tem o VAR justamente para ver aquele pezinho... Não existe meio impedimento, né? Quem exigiu o VAR no ano passado, professor? É o próprio Palmeiras. E com razão. Claro, sim, razão. Porque o VAR chega para ajudar. O VAR ontem corrigiu um equívoco da arbitragem. Até porque tudo indica que ano passado o VAR foi usado sem existir. De forma ilegal, que motivou toda assim como no outro jogo também, ele acha que devia ter sido pênalti, na opinião dele. Isso, é outra discussão. A gente pode voltar e ficar discutindo se era pênalti ou se não era, mas o caso do impedimento, não tenha dúvida. Como o lance do Liseiro também é bem difícil. É difícil. É tão milimétrico quanto do Daverson. Essa história do pra que tem bandeira, gente, isso é tão superado já. O VAR existe faz 2 anos já. Pois é. Isso aí não começou ontem, né? Vamos ser um pouquinho mais sérios em relação a isso, por favor. A gente já explicou aqui, né, Léo? Que o bandeira não tá ali só pra marcar impedimento. Exato.
E o lance é revisto no momento do gol. Exato. Só isso. Para as outras funções, o Bandeira segue trabalhando normalmente. Ele segue pro impedimento também, porque nem todo lance termina em gol. Exato, então. Né? Nem todo lance termina em gol. Ele só tem que esperar, porque se for gol, tem que dar tempo de corrigir. Isso. Esse é um ponto. A questão, assim, a questão extracampo da postura do tribunal, a gente já sentou aqui sexta-feira e já conversou. É absurdo mesmo. E acho que o Palmeiras tem que lutar em todas as esferas para cobrar explicações, para cobrar posicionamento. Agora, vai até o fim, então. Fala assim, ano que vem, se não mudar, porque ano passado era a mesma conversa. Ano que vem, se não mudar e tal. Time de júnior. Então, chega na hora e isso nunca acontece. E aí você mistura essas situações. Imagina que papelão, sai o time do campo, daqui a pouco vai ver lá na imagem, puta mesmo, era pra anular o gol, hein? Caramba. Bom, eu acho que a gente tem que separar bem os assuntos. O primeiro, o posicionamento do Felipão em relação a tirar time de campo, eu acho que isso é muito pequeno. A gente está falando de um técnico que é pentacampeão mundial, né, tem a sua história no futebol. Nós estamos falando de uma instituição grandiosa que é o Palmeiras. Acho que você não pode ter uma página tão ruim, tão vergonhosa de tirar time de campo. Outra coisa, a postura que isso tem no campo. Você faz o gol, seu gol é anulado pelo VAR. Você olha para o banco e seu técnico está dizendo, vamos tirar o time de campo. Por quê? Porque o gol foi anulado corretamente? Só que, entenda, Bruno, que isso não traz, e a gente acabou de falar que benefício nenhum, só prejuízo. Benefício. Ou ele achou que ia pilhar mais os caras. Essa pilha pilha, mas pilha no lado negativo. No sentido negativo. Então, eu acho que isso foi uma bola fora do Felipão. Admitir também, eu acho que como ele fez, e as câmeras pegaram, flagraram, o Felipe Diniz, nosso companheiro, citou, estava lá no banco, perto, ouviu. Então, acho isso tão vergonhoso que não dá nem pra gente ficar debatendo se não tira ou não tira. Agora, que o Palmeiras tem problemas sérios para resolver fora de campo, principalmente com o tribunal, esses problemas existem. Que a relação com a Federação Paulista de Futebol é ruim, ela está hoje péssima. Então não adianta o Palmeiras ficar toda hora falando, porque a impressão que tem, que começa o Paulistão é Paulistinha, tem o VAR, tem o tribunal, ninguém quer a gente. Ontem eu ouvi no Allianz Parque uma frase que pelo menos, tiraram o time ali e agora afinal salvou a final do Paulistão, porque vai que o Palmeiras ganha e aí vão entregar a taça, que sabe? É muita coisa, muita teoria. Se o Filipão acha que é uma perseguição tão grande como eu acho que existe, mas para chegar a modificar o resultado, por causa do que aconteceu no jogo no julgamento do Moisés, era só ele ter escalado outro time. Esse time aqui do Palmeiras eu vou preparar para Libertadores. Na hora do jogo eu vou estar treinando, o Filipão, vou estar treinando aqui o time pro jogo da Libertadores, Bruno, e vai um outro time aí qualquer jogar lá. E entenda que eu tô falando aqui, eu não tô dizendo que o Palmeiras não tem razão. De 10 assuntos, o Palmeiras tem razão em 8, 7. Agora, não adianta ficar toda hora falando disso. Eu vou trazer uma informação aqui que eu apurei lá na Argentina no início da temporada, o presidente Maurício Gagliotti foi chamado pelo Reinaldo, presidente da federação, para uma conversa, uma tentativa de apaziguar a situação e ficar tudo mais calmo para Palmeiras e Federação. O presidente aceitou o convite, foi até lá. Chegando lá, ele questionou quem vai comandar arbitragem, TJD. E aí disseram a ele que seriam essas pessoas. O Link também, uma atitude ridícula, patética de um cara que é diretor do tribunal, falar, vou dar lenço, eu sou palmeirense. Então o cara, o corintiano, São Paulo, eles não vão falar o quê? Tem essa questão e depois a questão do vai e volta de versões lá no segundo julgamento. Aí o Maurício Gagliotti disse o seguinte, presidente, então são esses que vão ficar? Eu não quero. Não, mas você nunca dá o braço a torcer. Então, o Palmeiras tem razão no que fala. Só que a federação tem que também fazer uma autocrítica. Só acho que isso aí não pode chegar para campo. Porque toda hora o Palmeiras está falando de tribunal, de ilegalidade, o VAR, e não está olhando, repito, para a questão do campo. O Palmeiras tem razão em reclamar da federação. Essa perseguição influenciou no jogo de ontem? Não influenciou. Então pronto. Para mim é a segunda discussão. Acho que é importante que a gente discuta. Mas para mim é a segunda discussão que não leva em consideração
os principais motivos da eliminação. E se ele falou isso pra tentar desviar, não tá funcionando. Não, pior. Ele não rolou pra ninguém. É feio, pra mim é feio. Porque assim, no ano passado, a questão toda ali da polêmica, da interferência externa, ela apagou muita coisa ruim do que aconteceu, a atuação ruim do Palmeiras em campo, que não conseguiu nem empatar com o A gente até discutiu na época que foi conveniente pro Roger, que naquela época nada colou nele, né? Nada colou. Mas hoje não tá Mas colando. até Teve interferência. até dava pra aceitar, dava pra... Porque É mais grave, claro. E ficou muito claro pra mim uma interferência externa. Isso. Foi feio. Tá. Aí, pra mim, ficou feio pro Felipão. Nem time de várzea sai. Mas Se o time de várzea sair, Léo, se o time de várzea sair, ele não joga mais o campeonato nenhum. Ele, quando tava no Grêmio, lembra aquele jogo que ele largou os caras, tava tão cheio da vida que ele largou, foi embora, antes do fim do jogo? O Felipão não é propriamente um exemplo de fair play, né, gente? Na vida esportiva dele. Vamos falar bem claro aqui. Ele não é um cara que se diga o paladino do fair play. Ele não é. Ele tem até poucas preocupações com o fair play. Agora, nesse caso, acho que há um exagero na influência do resultado em relação à briga da federação. Agora, que a briga com a federação pilha jogadores, pilha o Felipão, faz o Palmeiras jogar mais intranquilo, isso é fato. A gente viu ali o chilique do Gomes. O Palmeiras do Gomes, é um time... Não foi, professor? Do Bruno Henrique mesmo, que é até um cara Muito equilibrado, acima do tom. não é? Bruno Henrique Gomes, bem acima do tom. O Palmeiras é um time muito mais intranquilo no Paulista do que nas outras competições, que não são da federação. Isso está fazendo mal nesse sentido, sim. Precisa resolver isso aí. E o uso do VAR, eu sou favorável, mas acho que a coisa tem que melhorar bastante, viu? O Léo, eu vi até uma... A gente vai te criticar. Eu vi até uma... Te bater. Vamos dizer assim, uma troca machucar. de argumentos entre o Léo e o Arnaldo, recentemente. E eu acho que o Arnaldo também tem um pouco de razão. Não O acha Léo isso, também. não. Mas eu vou chegar onde eu quero falar. você tá Não pode, atenção. Vai, Léo, Edu. Dá pode- primeiro, Edu. Dá primeiro, Não Edu. pode, senhor Leonardo, ficar esse tempo todo que fica para analisar um lance. E outra coisa, o senhor defende aqui o uso do VAR para lances. Ó, cortaram até. Ficou legal, parecendo debate. O senhor defende o uso do VAR para lances. Impedimento, ok, não tem? Pra todos os Só lances. que, Todos. Léo, Capitais. repito, Todos. o árbitro não tá mais chamando a responsabilidade. Ele tá toda hora com a mão no... Mas aí é problema do árbitro, Toda não é do árbitro. hora. Aí é o árbitro que é inseguro. Mas então, mas tá toda hora. de vídeo. A Não, impressão que que o eu tenho... árbitro é inseguro, isso daí tudo é O verdade. Felipão deu uma viajada no negócio do Bandeira. Só que eu acho que ele queria O passar árbitro uma do coisa... Fla-Flu, pelo amor de Deus, que o cara Não, fez mas no que é o final de seguinte, semana. o cara tá transferindo a responsabilidade. O árbitro do Fla-Flu marcou um pênalti que o Bandeira não levantou. Pênalti, um impedimento. Que o Bandeira não levantou e que o VAR mostrou que não tava. Por exemplo, Só ele enxergou não sei da onde. O pênalti que o Felipão fala lá do Morumbi, o cara marcou com tanta convicção. E aí, claro que teve a ajuda do VAR ali, ó, não foi. Então, essa adaptação que me parece... É porque você é com convicção também, né? Mas é adaptação mesmo, Edu. Mas essa... há muito tempo Não, ainda. não, são há coisas muito tempo, distintas. tá. Isso me parece óbvio. Uma decisão perfeita. Mas a adaptação é óbvio, necessária. é óbvio que no começo vai ter mais demora. Como você também, quando começou a dirigir, você não saía, né? Você tinha cuidado, às vezes Como é que parava no Edu dirige cruzamento que moto não até hoje? precisava. Não, dirijo né? mais vida louca. Mas assim, o que não dá qualquer é... coisa que você tá o que não dá é começando, você todo gol vai... que sai, esperar 3 minutos pra partida isso, cara, recomeçar. tá bom. E em matéria Exato, exata, não dá. né? Lance de Exato. impedimento. É isso. Porque se é interpretativo, o jogo do Galo ontem, pelo amor de Deus. Nossa, o Galo toda fazia hora um gol, 5 minutos. Aí fazia outro gol, mais Mas 5 minutos. o VAR acertou Não. todas as decisões. Não, acertou. Tem Tudo bem. O Luan comemorou não sei quantas vezes. É bom deixar claro isso, né? Que o mais importante é o acerto. O resto é sintonia fina. Sim. A questão do tempo, isso tudo, é óbvio que tem que melhorar. Tá todo mundo vendo que tem que melhorar. Sim. Mas quantas decisões foram corrigidas esse fim de semana Sim. por causa do uso do VAR? No caso do Davidson foi corrigido, Isso certo? é o mais importante pra Como mim. no caso do Eu tenho Liseiro um amigo, também. eu tenho um amigo, ele falou o seguinte: Edu, não tô mais comemorando o gol. O gol sai, eu fico 5 minutos. Por quê? Eu falei. Eu tive 2 problemas sérios. O primeiro, tava assistindo o jogo com outros torcedores, gritei gol na orelha do cara, deu 5 minutos lá, não lô, parecia que a casa ia toda em cima de mim. E a outra, ele gritou na janela. Sabe o negócio de prédio? Sei. Não, tal. Aí anularam, voltou o grito. Isso é legal, tá? Mas 5 minutos, então por exemplo, não comemore gol, então. No meu Seu grupo, gol, você no meu fica grupo campeão. aqui dos São Paulinos, Seu grupo do quê? São Paulino. Tu era corintiano? Piracicaba 175. mudei, não pode mudar? Mudou no Você final. usa a mesma roupa todo dia? Você almoça todo dia a mesma coisa? Eu não posso dia Mas torcer vale pra uma classificação não posso assegurada dia pra torcer final do pra que- um e torcer pro outro? Tá bom. Porque era assim, ó. os caras- Convenientemente, hoje você voltou pro grupo
Não, eu tô desde ontem aqui no grupo, grupo dos caras lá Grupo que já curtem a desde vida. ontem. Porque aqui, ó, vou ler pra você aqui, ó. Vou fazer o minuto a minuto do jogo aqui, ó. 17h37. Que vacilo, é anormal. A única certeza que eu tinha nesse jogo era o gol do Davidson. É uma pena, o São Paulo tava jogando tão bem, aí dá essa vacilada e acaba tudo. Mas é assim mesmo. E anulou, impedido, caramba, foi igual do Lisieiro. É isso, agora vai dar, tal. E aí seguiu, haja coração, E agora chama o SAMU, Mas é isso. em categoria, e esse carneiro me mata do coração. Olha isso. que momento, hein? Revelações, cara, né? é um elemento a mais, Aí bicho. tem o perde o pênalti, Ah. o Volpe. Tava na cara, mal demais. O Volpe não dá, pulou errado em todos os aí, pegou aqui, ó, pegou. Mesmo cara, mesmo criticando. Vem. O WhatsApp, olha só. Quer que eu Agora, leia o outro grupo agora? não, agora com o palmeirenses. WhatsApp. Mas você não pode estar em vários grupos. Não pode. Tô em vários, né? Você precisa se decidir. Feio, Agora Bruno. com o WhatsApp apagando, o Instagram também, você põe a história e apaga. Cara, o que eu vi de gente, sai o gol, tal, aí bota lá e apaga a mensagem. Pô, me empolguei e tal. Prazer disso. O VAR, eu acho, eu sou favorável ao VAR, repito, mas tem que, muito tempo, fica 5 Mas vai minutos, melhorar, gente, sabe? isso aí é- Se não melhorar até o final do ano, você Tá bom. contrário. Agora tem falar novo comando da CBF, né? Com o Gaciba, né? Leonardo Garcia. O que eu acho muito positivo, porque árbitros cuidando de árbitros, né? É. Não o coronel lá. uma evolução. Eu acho que já eu acho impossível não melhorar. É. E os processos do VAR, eles vão melhorar com o uso. Isso tomara, ao longo- Você viu que a transmissão do jogo deu o gol do Galo, Nossa. 1-0, aí ficou aquele negócio até desmentir. O cara tá no mudo, lascou. Cara, Não, mas- quando desmentiu já tava 3-0 o jogo. Não dava É tempo verdade. de desmentir. Agora, bom, tá todo mundo comentando aqui essa questão do VAR e a questão do Paulista também, ou do Paulistinha, porque a história do Paulistinha começou há exatamente um ano, quando aconteceu a final do Campeonato Paulista do ano passado, tá? Quanto esse paulista ou esse paulistinha vira, assim, um fantasma pro Palmeiras? Como vocês falaram agora há pouco, o time já entra numa pressão, numa ansiedade, num nervosismo, vira um fantasma pro Palmeiras, esse paulista? Vira um incômodo, né? Um incômodo que o próprio Palmeiras alimenta. O Palmeiras vem alimentando essa história de Paulistinha há um ano, justamente porque isso não se definiu. Mas eu acho que é porque faz esse tipo de barulho, sabia? Então. Porque senão, cara, perdeu, mas tá bom. Mas tem Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Se o Felipão, ao longo do Campeonato Paulista, tivesse usado mais o elenco, tivesse rodado mais. Por exemplo, o Palmeiras não teve para o jogo da Libertadores 2 jogadores titulares que haviam jogado dias antes na semifinal do Campeonato Paulista. Então, o Paulistão só é Paulistão porque o Palmeiras também encarou o campeonato desse jeito. É. Se o estadual não é tão relevante quanto a diretoria diz, a comissão técnica talvez tivesse... Talvez não. Teria que ter acionado ou adotado um outro procedimento ao longo do campeonato. E aí, só para reflexão. O Palmeiras campeão brasileiro não perdeu nenhum titular. O Palmeiras campeão brasileiro não perdeu nenhum reserva. E o Palmeiras campeão brasileiro teve o acréscimo do Ricardo Goulart, do Zé Rafael, a volta do Rafael Veiga, do Arthur, tem mais gente ainda. Investidos 72 milhões de reais. O Palmeiras tinha a obrigação de jogar mais do que no ano passado. Mas o que acontece é que o Palmeiras está jogando menos do que no ano passado. Ano passado era um futebol eficiente, que serviu muito bem para um momento ali de jogo atrás de jogo, decisão atrás de decisão e uma urgência de título. Como aconteceu. E aí a gente falava, agora o Filipão e a comissão técnica, eles vão ter uma pré-temporada, eles vão ter um campeonato paulista para esses testes e para encontrar alternativa. Até agora não encontrou. Você vê o Filipão se questionando sobre isso em algum momento? Na entrevista ontem ele falou que gostou. do time, professor. Então é isso, é o que ele quer, né, oferecer. Ele não se propõe a... Ele não tem essa abertura com o Filipão. Acho que o Palmeiras tem que segurar na mão de Deus e se confia nessa do Filipão, vai. Mas não fique na esperança que vai ter um futebol diferente e revolucionário, porque não vai. Ele é absolutamente convencido de que tudo que ele ganhou na vida foi assim, no que ele não está errado, porque tudo que ele perdeu na vida também foi assim. Agora, no final daquela resposta da questão ali de tirar o time de campo e tal, ele falou assim, agora vamos ver aí como é que vai ficar, tem algumas decisões que a gente precisa tomar, vamos ver o que a direção vai falar... E vamos ver como vai ser. Que tipo de decisão é essa que ele tem que tomar?
Vocês acham? Acho que não tem nenhuma... Quando ele fala assim, vamos ver o que a direção vai falar, eu acho que ele tá falando sobre a questão do Paulista e tal. Mas é mais ou menos e decisão que ele fala que vai ter que tomar? Que decisão que tem ali para tomar? Eu não vejo nenhuma. Ontem o Felipão, a entrevista dele, ele começa respondendo, como é que foi o jogo? Aí ele vem e dá uma letrinha ali. Na segunda resposta, outra letrinha. Aí eu perguntei dos pênaltis, a escolha dos batedores. Mas aí ele vem. Você já notava que ele queria. Queria falar. Não, e às vezes, é uma estratégia, não estou dizendo. Se tá, eu acho que está errado. Mas eu acho que isso não colabora. Mas ele tenta meio que tirar, porque o time não está. Tanto é que lá na Argentina, quarta-feira, quando não tinha mais o que falar, ele falou: o time não jogou nada. Sim.